O milagre de Sofia, uma menina livre da adrenoleucodistrofia. Rodrigo nunca havia sentido tanto medo na vida. Segurava nos braços a filha de 5 anos, Sofia, enquanto o médico falava palavras que pareciam golpes: adrenoleucodistrofia. Doença degenerativa. Sem cura. Pouco tempo. Ele mal conseguia respirar. A menina, antes cheia de energia, agora mal conseguia levantar da cama. Os cabelos, que antes eram cacheados e brilhantes, começavam a cair. Os olhos, antes vivos, perdiam o brilho a cada dia. Pai, por que eu tô tão cansada? Sofia perguntava, e Rodrigo não tinha resposta. Ele era um homem simples, trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo. A esposa, Ana, era costureira e fazia horas extras para ajudar nas despesas. Mas agora, com as contas do hospital, as medicações caras e a perspectiva de perder a filha, tudo parecia desabar. Rodrigo nunca havia sido um homem de fé. Ia à igreja só em casamentos ou velórios, por obrigação. Mas naquela noite, depois de mais uma consulta desanimadora, ele se viu andando sem rumo pelas ruas do bairro, até parar em frente a um prédio simples, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Não sabia por quê, mas entrou. Dentro, o ambiente era diferente de tudo que ele já vira. Não havia instrumentos musicais, nem palcos chamativos. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos modestos. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia na mão. Todos cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura. Rodrigo se sentou no último banco, com o coração apertado. Irmãos, vamos orar pelos enfermos, disse o ancião, depois de um hino. Se alguém aqui precisa de um milagre, que se levante. Rodrigo hesitou. Não conhecia aquelas pessoas. Não sabia se acreditava mesmo. Mas o desespero foi mais forte. Ele se levantou, trêmulo. Meu nome é Rodrigo. Minha filha, ela está doente. Os médicos disseram que não tem jeito. Sua voz quebrou. Eu não sei o que fazer. Não houve alarde. Nenhum grito, nenhuma encenação. Só silêncio respeitoso, seguido de muitas mãos erguidas em oração. O ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou com uma fé que Rodrigo nunca havia visto. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, olha para esta criança. Dá força a este pai. Mostra teu poder, não para nós, mas para que teu nome seja glorificado. Depois do culto, irmãos se aproximaram. Uma senhora de idade, Dona Maria, segurou sua mão. Filho, Deus ouve. Minha neta teve leucemia. Os médicos desistiram. Mas aqui, na Santa Ceia, ela foi curada. Há 10 anos está bem. Ela sorriu. Volte domingo. Traga sua filha. Rodrigo voltou. E voltou de novo. Ana, no início cética, começou a acompanhá-lo. Sofia, mesmo fraca, pedia para ir também. Pai, eu gosto daqueles hinos, ela dizia. E assim, aos poucos, a família passou a frequentar a CCB. Um domingo, depois da Santa Ceia, o ancião anunciou: Irmãos, hoje teremos um batismo nas águas. Quem deseja se batizar, que se manifeste. Rodrigo sentiu algo dentro dele. Não era só esperança. Era certeza. Eu quero, disse, levantando-se. Ana o seguiu. E, para surpresa de todos, Sofia, mesmo com dificuldade para andar, puxou o vestido da mãe. Eu também, mamãe. Eu quero ser batizada. O batismo foi simples, como tudo na CCB. Água limpa, palavras sinceras, irmãos cantando a glória a Cristo Jesus. Quando Sofia saiu da água, Rodrigo jurou ver um brilho diferente em seus olhos. Naquela noite, Sofia dormiu sem tossir. No dia seguinte, acordou pedindo comida. Uma semana depois, estava correndo no quintal. 2 meses depois, os exames não mostravam mais traços da doença. O médico, atônito, disse: Isso não tem explicação científica. Rodrigo sorriu. Tem sim. Chama-se milagre.
Hoje, Sofia tem 10 anos. Corre, brinca, vai à escola. Rodrigo e Ana são batizados e servem na igreja. Toda vez que há um testemunho no culto, Rodrigo se levanta e conta a história de Sofia. Não para se vangloriar, mas para que outros saibam, Deus ainda opera milagres. E ele escolheu fazê-lo entre um povo simples, que não busca fama, só a sua glória. A lição. Rodrigo aprendeu que a fé não é sobre entender, é sobre confiar. Que Deus não olha para nossas roupas, nossos títulos ou nosso passado. Ele olha para o coração. E quando um homem quebrantado entra numa igreja humilde, com um pedido sincero, o céu se move. Porque na congregação cristã no Brasil, não há espaço para espetáculo. Só para Deus. E Ele, em sua bondade, ainda escolhe se revelar entre os simples de coração. A vida de Sofia não ficou só na cura física. Com o tempo, Rodrigo e Ana notaram algo ainda mais profundo: a menina tinha um jeito especial de falar de Deus. Aos 7 anos, enquanto brincava com as bonecas, ela juntava as amiguinhas do bairro e contava: Jesus me curou quando eu era bebê. Minha mamãe chorava, mas Deus ouviu. As crianças ouviam boquiabertas, e algumas até levavam um recado para casa. Uma delas, a pequena Laura, filha de uma vizinha que nunca pisara numa igreja, pediu à mãe: Mãe, a Sofia disse que Deus cura. Será que ele pode curar o vovô? O vovô de Laura sofria de um problema grave nos rins. A família já havia gastado tudo em médicos, e os médicos só davam notícias ruins. Mas a fé simples daqueles pequeninos tocou o coração da mãe de Laura. Num domingo, ela entrou na congregação cristã no Brasil pela primeira vez, carregando o filho no colo e o desespero no peito. Não sabia orar direito, não conhecia os hinos, mas quando viu o povo ali, cantando com tanta convicção, algo dentro dela quebrou. Na hora da oração, um irmão se aproximou e colocou a mão no ombro dela: Irmã, Deus conhece sua dor. Confie nele. 3 semanas depois, os exames do vovô mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram perplexos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas a família sabia, era o mesmo Deus que curara Sofia anos antes, agora estendendo sua mão novamente. O vovô não só melhorou como começou a frequentar os cultos. Hoje, ele é um dos que mais incentivam os netos a servirem a Deus. Enquanto isso, Sofia crescia e, aos 9 anos, pediu para ser batizada. No dia do batismo, o templo lotou. Muitos vieram só para ver a menina que Deus havia levantado. Quando ela saiu das águas, Rodrigo não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por ver que a história deles não era só deles, era um sinal de Deus para muitos. Hoje, Sofia sonha em ser missionária. Quero contar para todo mundo que Deus é bom, diz ela, com os olhos brilhando. Rodrigo e Ana sorriem ao ouvi-la, porque sabem que aquele sonho já começou a se cumprir. Afinal, quantas vidas não foram tocadas por um milagre que começou com um choro de mãe, uma oração desesperada e uma igreja que não desistiu de acreditar? Na congregação cristã no Brasil, não há holofotes nem propagandas. Há apenas um povo que crê no Deus que faz o impossível. E ele, em sua fidelidade, continua escrevendo histórias como a de Sofia para que ninguém duvide: onde há fé, até as pedras clamam. E onde há um coração quebrantado, Deus faz morada. No mesmo ano em que Sofia deu seus primeiros passos firmes sem muletas, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando uma dor que ninguém via. Ele tinha apenas 22 anos, mas carregava no peito o peso de uma promessa quebrada. Há 3 anos, sua noiva, Mariana, havia falecido em um acidente de carro, poucos meses antes do casamento. Desde então, Lucas vivia entre a revolta e a culpa. Porque Deus permitiu, repetia em noites sem sono, enquanto apertava contra o peito a aliança que nunca pôde colocar no dedo dela. Seus pais, membros fiéis da congregação, oravam por ele todos os dias, mas Lucas havia fechado as portas do coração. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um coro cantando "A Deus é fiel, ele não muda". Era a voz dos jovens ensaiando para um culto. Algo naqueles versos o fez parar. Ele não entrou, mas também não conseguiu ir embora. Ficou ali, encostado no muro, com a chuva molhando seu rosto, enquanto as palavras penetravam sua alma como bálsamo. Dias depois, quase sem querer, Lucas aceitou o convite de um amigo para assistir a um culto. Não foi fácil.
Cada hino, cada testemunho, mexia com feridas que ele achava já cicatrizadas. Mas quando o pastor falou sobre o Deus que guarda as lágrimas em sua garrafa, Salmo 56:8, algo dentro dele estremeceu. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas chorou sem vergonha. E entre soluços, sussurrou: Senhor, se tu existes mesmo, mostra para mim que Mariana não se foi em vão. Não houve vozes do céu nem visões. Mas, na semana seguinte, enquanto ajudava a organizar a despensa da igreja para doações, Lucas encontrou uma caixa de sapatos cheia de cartas. Eram bilhetes escritos por crianças da escola bíblica dominical, agradecendo a Deus por coisas simples: obrigado pelo meu cachorro, obrigado por minha mãe sarar. Entre elas, uma chamada sua atenção. Era de uma menina de 8 anos, com letra trêmula: Deus, obrigada por ter levado a tia Mariana pro céu, porque agora ela cuida dos anjinhos que choram. Um dia, o Lucas vai ver que ela tá feliz lá. Amém. Lucas sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquela criança nem o conhecia. Como sabia o nome dele? Como sabia de Mariana? Com as mãos trêmulas, procurou a professora da escola dominical. Quem escreveu isso? Perguntou. A irmã sorriu e respondeu: foi a Sofia. Ela adora escrever cartas para as pessoas que estão tristes. Diz que Deus fala no coração dela. O impacto foi tão forte que Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Sofia, a menina que Deus havia curado das pernas tortas, agora falava ao seu coração quebrado. Naquele momento, ele entendeu: Deus não havia tirado Mariana sem propósito. Ela estava viva no amor que ainda pulsava em quem a amara. E se Sofia podia enxergar o céu tão de perto, era porque Deus a usava para mostrar que a morte não era o fim, mas uma porta que ele mesmo abria com carinho. No culto seguinte, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para agradecer. Com a voz embargada, contou sua história e como Deus usará uma criança para trazê-lo de volta. Eu achava que minha fé tinha morrido com ela, disse, olhando para Sofia, que sorria da primeira fileira. Mas Deus mostrou que a fé não morre. Ela só espera o momento certo para nascer de novo. Hoje, Lucas serve na igreja como conselheiro dos jovens. Ele ainda sente saudade, mas agora a dor não o paralisa. Em vez disso, se transformou em compaixão por quem sofre. E toda vez que um novo visitante chega com o coração partido, ele conta 2 histórias: a de Sofia, que aprendeu a andar, e a sua, que aprendeu a viver novamente. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só para serem vistos, são para serem vividos. E cada vida transformada se torna um farol, iluminando o caminho de quem ainda está no escuro, provando que, onde há um povo que ora, Deus não fica em silêncio. Ele responde. Sempre. Na mesma igreja onde Lucas e Sofia encontraram sua restauração, uma família inteira estava prestes a descobrir que Deus não só ouve as orações, mas age além do que podemos imaginar. Era uma tarde de domingo quando a irmã Maria, uma das diaconisas mais dedicadas da congregação, notou uma família sentada nos últimos bancos. O casal, João e Ana, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ao lado deles, 2 filhos pequenos, Pedro de 8 anos e Laura de 5, olhavam ao redor com olhos curiosos, mas sem o brilho comum às crianças. Havia algo de quebrantado naquela família, como se estivessem ali por último recurso. Maria sentiu o coração apertar. Depois do culto, aproximou-se com um sorriso gentil e um prato de bolinho de chuva que havia preparado. Que bom que vieram hoje. A igreja é a casa de vocês também, disse, entregando o prato. Ana, com os olhos úmidos, agradeceu em voz baixa, mas João apenas assentiu, o olhar perdido. Na semana seguinte, eles voltaram. E na outra também. Pouco a pouco, a família começou a se abrir. João, que antes era um homem forte e trabalhador, havia perdido o emprego há quase 1 ano. As contas se acumularam, a vergonha o consumiu, e a depressão o deixou sem forças para procurar outra oportunidade. Ana, por sua vez, trabalhava como costureira, mas o salário mal dava para o básico. A fome já havia batido a porta mais de uma vez, e a humilhação de pedir ajuda os mantinha em silêncio. Mas na CCB, eles aprenderam que não estavam sozinhos. Os irmãos começaram a orar por eles em cada culto. Um dia, após a reunião de oração, o irmão Paulo, dono de uma pequena marcenaria, se aproximou de João.
preciso de um ajudante. Nada pago no começo, mas se Deus abençoar, a gente vê, disse, colocando a mão no ombro dele. João, envergonhado, aceitou. Não tinha mais nada a perder. No primeiro dia de trabalho, enquanto João serrava uma tábua, o irmão Paulo contou sua própria história, como também havia passado por dificuldades, como a igreja o sustentou em oração, e como Deus abriu portas quando ele menos esperava. Aqui, a gente não desiste de ninguém, disse, enquanto o barulho da serra enchia o ar. João sentiu algo estranho no peito, uma centelha de esperança. Enquanto isso, Ana recebia um convite inesperado. A irmã Clara, que tinha uma loja de roupas, precisava de alguém para fazer ajustes e consertos. Você costura bem, não é? Vamos tentar, disse, sem cobrar nada pelas primeiras peças. Ana chorou ao ver o dinheiro do primeiro serviço. Não era muito, mas era um começo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Pedro, o filho mais velho, havia parado de falar havia meses. Os médicos disseram que era mutismo seletivo, uma resposta ao estresse extremo. A criança ouvia, entendia, mas se recusava a pronunciar uma única palavra. Ana e João já haviam aceitado que talvez nunca mais ouvissem a voz do filho. Até aquele domingo. Durante o culto, enquanto o coral cantava Deus é fiel, Pedro, sentado entre os pais, de repente segurou a mão da mãe. Ana baixou os olhos e viu os lábios do menino tremendo. Então, bem baixinho, quase um sussurro, ele disse, Mãe, eu tenho fome. Ana congelou. João, ao lado, não acreditou no que ouviu. Pedro? Filho, você falou, exclamou, pegando-o no colo. O menino, assustado com a própria voz, enterrou o rosto no ombro do pai, mas repetiu, eu quero comer, papai. A igreja inteira ouviu. Primeiro, um silêncio de espanto. Depois, um murmúrio de louvor. Irmãos se levantaram, mãos se ergueram, e o coro de glória a Deus encheu o templo. O pastor, emocionado, pediu que todos orassem por Pedro ali mesmo. E enquanto as mãos se uniam e as lágrimas caíam, o menino, como se tivesse sido libertado de uma prisão, começou a falar sem parar. Contou que tinha medo de não ter mais comida, que ouvia os pais chorando à noite, que sonhava com pão. Naquela noite, a família jantou juntos pela primeira vez em meses. Não era um banquete só arroz, feijão e um pouco de frango que uma irmã havia trazido bate, era uma refeição cheia de gratidão. Pedro não parava de falar, e Laura, contagiada pela alegria do irmão, ria sem parar. João, com a voz embargada, olhou para a esposa e disse, Deus não só nos deu comida. Ele devolveu a voz do nosso filho. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil provou que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem quando um povo se une em fé, quando as mãos que oram são as mesmas que estendem ajuda, quando a esperança é plantada onde só havia desespero. Hoje, João trabalha na marcenaria e já consegue sustentar a família. Ana tem mais clientes do que pode atender, e Pedro? Pedro não para de falar, especialmente para contar a todos como Deus ouviu o seu pedido de socorro. Porque na CCB, ninguém é esquecido. Cada lágrima é vista, cada necessidade é conhecida, e cada coração partido encontra um lugar para ser consertado. Afinal, onde há amor verdadeiro e oração sincera, os impossíveis se tornam possíveis. E Deus, que nunca falha, continua escrevendo histórias de vitória, uma família, uma vida, um milagre de cada vez. Na pequena cidade de São José dos Campos, a notícia do que aconteceu com a família de João se espalhou como um vento suave que traz alívio depois da tempestade. Quem antes passava pela porta da CCB apenas de cabeça baixa, agora parava para ouvir. E foi assim que Maria Aparecida, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados da luta, resolveu entrar pela primeira vez. Ela carregava um peso que nem as noites de sono conseguiram aliviar. Seu filho mais novo, Lucas, de apenas 10 anos, havia nascido com uma doença rara que afetava seus ossos. Os médicos diziam que ele nunca andaria sem ajuda, que as dores só aumentariam com o tempo. Maria já havia vendido até as panelas de casa para pagar remédios, mas as contas só cresciam, e a esperança, aos poucos, ia se apagando como uma vela no fim do pavio. Foi quando uma vizinha, a mesma que havia visto Pedro receber sua cura, a convidou, vem comigo na igreja, Dona Maria. Lá, Deus ainda faz o que os homens dizem que é impossível.
Ela resistiu no começo, já havia orado tanto, já havia chorado tanto. Mas algo na voz daquela mulher, uma certeza que só quem já viu um milagre pode ter, fez com que ela aceitasse. No domingo seguinte, Maria entrou na CCB carregando Lucas nos braços. O menino, magro e de olhar curioso, observava tudo em silêncio. Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, Maria sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles que, depois de tanto lutar sozinhos, finalmente se permitem descansar nos braços de alguém maior. Na hora da oração, os irmãos se aproximaram. Mãos se uniram sobre a cabeça de Lucas, e vozes se elevaram em um só clamor: Senhor, toca neste menino. Restitui o que o inimigo roubou. Maria fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha de remédios ou diagnósticos, mas de uma certeza no coração: aqui, Deus está presente. Os dias seguintes foram de expectativa. Lucas continuou tomando seus remédios, mas Maria notou algo diferente: o menino reclamava menos de dor. Uma semana depois, durante uma tarde comum, enquanto brincava sentado no chão, Lucas tentou se levantar sozinho. Tremendo, com as pernas ainda fracas, mas se levantou. Maria gritou tão alto que os vizinhos vieram correndo, achando que algo ruim havia acontecido. Mas era o contrário, era alegria pura, aquela que só vem quando Deus faz o que só Ele pode fazer. Os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam melhoras inexplicáveis na estrutura óssea de Lucas. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça. Maria sorriu e respondeu: não para a ciência, doutor. Mas para Deus, não há nada impossível. Hoje, Lucas corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e até ajuda a distribuir os folhetos nos cultos. Maria, que antes vivia trancada em casa com medo do amanhã, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos de oração. Se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por você, diz ela a todos que cruzam seu caminho, com os olhos brilhando de uma fé que nenhum sofrimento conseguiu apagar. E assim, como gotas de chuva que caem sobre a terra seca, os milagres na CCB continuam caindo onde mais se precisa. Não são histórias inventadas, não são coincidências, são provas vivas de que, quando um povo se ajunta em nome de Jesus, o céu se move. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma a dor em testemunho e desespero em louvor. E a cada vida restaurada, a mensagem se repete, clara como o sol da manhã: na CCB, ninguém está sozinho. Porque onde há amor, há Deus. E onde há Deus, os milagres nunca param. O milagre completo. Aquela mulher, outrora encurvada pela dor, agora erguia as mãos nos cultos não mais como súplica desesperada, mas como gratidão transbordante. O médico que a atendeu anos antes, cético, havia se ajoelhado ao vê-la caminhar sem muletas, os exames comprovando o impossível: a coluna, antes fraturada em 3 pontos, estava inteira. Não há explicação científica, admitiu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ela apenas sorriu: o meu Deus é especialista em impossíveis. Seu testemunho se espalhou como fogo em palha seca. Um jovem viciado em drogas, ouvindo sua história na porta da igreja, entregou a vida a Cristo naquela mesma noite. Uma mãe que perderá o filho em um acidente encontrou forças para perdoar o motorista e, incrivelmente, ele, ao saber do gesto, também buscou a igreja. As cadeiras dos cultos ficaram pequenas, o chão se encheu de pessoas que, como ela, traziam cicatrizes visíveis e invisíveis, mas saíam com esperança renovada. Reflexão final: o milagre maior. O verdadeiro milagre não foi apenas a cura do corpo, mas a transformação de uma alma que aprendeu a ver a mão de Deus até nas tempestades. Ela descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando o caminho escurece. E assim, sua vida tornou-se um farol. Deus não tira o sofrimento sempre, mas nunca deixa o sofrimento tirar você dele. Lição de vida. Milagres não são apenas curas instantâneas, são sementes plantadas no chão árido da dor, que brotam quando menos esperamos. A CCB não é um lugar onde problemas desaparecem magicamente, mas onde corações quebrados encontram um Deus que restaura. Porque o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos fazer mais fortes do que elas. E assim, a história continua. Não em páginas de livros, mas em vidas que, como a dela, provam: quando o povo de Deus ora, o céu não apenas ouve, ele responde.
E a resposta, às vezes, vem na forma de uma mulher sorrindo, sem muletas, dizendo: se ele fez por mim, vai fazer por você.